Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Leilane, mentora e coordenadora do MAPA e perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E hoje vou falar sobre o mito da curva do esquecimento. Você provavelmente, se pesquisou um pouquinho aí sobre estudos e memorização, já viu alguém falando aí, falando sobre a memorização seguindo a curva do esquecimento, que foi baseada nos experimentos do Ebbinghaus. Então, aquela curva famosa com os intervalos de 1, 7, 21, 30, né? Com base nos períodos em que supostamente a perda da retenção do conteúdo memorizado. E que seria, né, o ideal seguir esses intervalos para revisões para coincidir com os dias em que você supostamente estaria se esquecendo do conteúdo. E, na verdade, esse é um mito do aprendizado que já foi derrubado há bastante tempo aí pela ciência. Então, você precisa esquecer essa curva e eu vou te dizer exatamente por que é um mito. Bom, no caso dos experimentos do Ebbinghaus, que é o autor aí dessa curva, existem duas críticas extremamente relevantes. Primeiro, que os experimentos que ele fez foram conduzidos por uma única pessoa, ele mesmo. Então, é isso mesmo que você está ouvindo, né? Os testes que ele fez não foram reproduzidos aí com um conjunto de pessoas, com uma amostra de pessoas. Não, ele fez os testes com ele mesmo e foi só isso, né? Primeira grande crítica a esse experimento. E segunda é que os itens que ele memorizou para medir ali o esquecimento e compor a curva eram sílabas que não faziam sentido nenhum. Então, por exemplo, não podia ser dog, né, para remeter a imagem ali de um cachorro em inglês, mas poderia ser, por exemplo, ODG. Então, uma sílaba sem contexto nenhum, né, para não ter esse viés aí de associação. Ou seja, essa condição, né, não é reprodutível no mundo real. Porque as informações que a gente tenta memorizar para o concurso, elas têm algum sentido, por mais que não faça sentido às vezes na hora, né? Mas elas têm contexto, têm sentido, elas podem ser explicadas, elas podem ser associadas com outras memórias. Então, esse experimento, ele não reproduz as nossas condições reais ali de estudo, de aprendizado e de esquecimento. Ou seja, o seu esquecimento das matérias, ele não acontece de acordo com aqueles intervalos. Então, não é verdade que depois de um dia você se esquece 30%, depois de 2 dias, 40% e assim por diante, né? Que foram alguns dos números que ele colocou ali naquela lista. O esquecimento em si, ele não é um mito, tá? Que isso fique muito claro. Você se esquece das coisas, né? Com o passar do tempo, caso você não revise. A repetição espaçada, né, a necessidade de revisar os conteúdos várias vezes, também não é um mito. Então, você realmente precisa revisar o assunto várias vezes, de tempos em tempos, para que essas informações entrem na memória de longo prazo, senão elas realmente vão ser esquecidas. E por isso, até, que muita gente ainda usa essa curva de esquecimento, aquela imagem lá, para mostrar de forma didática que você se esquece. Porque eu sei que quando a gente mostra aquela curva, o pessoal geralmente acredita, né? Nossa, fizeram um experimento científico e descobriram que a gente se esquece nesses intervalos. Nossa! Então, realmente é uma curva muito legal para se mostrar para as pessoas e causar aí esse impacto. Mas o mito é que a gente não se esquece naqueles intervalos específicos da curva. Então, na prática, ela não é uma regra fixa para tudo que você for estudar, para tudo que você for tentar memorizar. Então, cada assunto que você estuda e cada pessoa com cada assunto vai ter a sua própria curva de esquecimento. Então, pode ser que você estudou ali assunto X, que você ama, e aí dali a 30 dias você esqueceu só 10%. Mas pode ser que você tenha estudado da mesma maneira o assunto Y, só que é um assunto que você não gostou, não entendeu direito, estudou mais ou menos, e dali a 30 dias você esqueceu 90% da matéria. Então, tem vários fatores individuais que vão influenciar nessa curva do esquecimento. Então, sim, a gente se esquece e a gente precisa revisar periodicamente para conseguir se lembrar e colocar na memória de longo prazo. Mas a gente não se esquece de acordo com aquela curva do esquecimento de Ebbinghaus. Então, a sua velocidade de esquecimento vai variar aí de pessoa para pessoa e de assunto para assunto. Então, você precisa revisar, sim, mas não necessariamente naqueles intervalos da curva do Ebbinghaus.
Tanto que na nossa mentoria a gente não segue, apesar de a gente seguir ciclos de estudo e de revisão e questões, mas a gente não segue exatamente aqueles intervalos ali da curva. Então, estamos sempre trabalhando outros intervalos. Nesse vídeo, então, eu expliquei por que a curva do esquecimento é um mito. Eu espero ter auxiliado aí que você não surte mais tentando seguir aqueles intervalos lá que às vezes só atrapalham e não te ajudam a seguir um cronograma legal ali, realmente factível de revisões. Se você tem dúvidas ainda, deixa aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, lembra de deixar o like e se inscrever no canal. E vejo você nos próximos vídeos. Tchau!